Olá, meu nome é Bia, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso podcast, é o Papo com a Bia. Aqui a gente conversa sobre o que realmente interessa para a gente viver melhor e com mais saúde. E a gente hoje está encerrando a primeira temporada desse nosso bate-papo. E eu quero agradecer muito a cada um de vocês que assistiu, que compartilhou, que deu sugestões para que a gente trouxesse assuntos aqui mais interessantes a cada episódio e fez essa primeira temporada um sucesso. A gente já está planejando uma nova temporada, com um formato um pouquinho diferente, com mais convidados, não só de Castelo, de região, aqui próximo da gente, e vai ser muito bacana, não percam. Esse podcast ele tem o patrocínio da Drogaria da Bia, que é a minha, obviamente, mas ele não acontece sozinho, né? Eu quero agradecer na oportunidade ao pessoal da Idealize, o Matheus, a Luana, que são responsáveis pela gravação e edição desse nosso bate-papo, ao Carlos Vieira, que é o nosso assessor de marketing, e todas as pessoas que contribuem para que ele realmente aconteça. Se você tem um tema ou uma sugestão de um convidado, não deixe de se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, é o Papo com a Bia. Vai lá dar uma curtida, compartilha, comenta, ou então também pode entrar no direct do Instagram da Drogaria da Bia, manda uma mensagem lá pra gente, que a gente vai tentar trazer aqui sempre assuntos que realmente sejam relevantes e que a gente possa aprender juntos. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial, um empresário aqui da cidade de Castelo. Ele tem uma empresa muito próspera aqui na nossa cidade, que é a Contábil Pharma, e ele vai contar um pouco para a gente como que surgiu, da onde que vem essa história da contabilidade na vida dele. A gente aprende muito com ele, inclusive o Wagner é que cede esse espaço aqui para que a gente possa gravar o nosso podcast. Eu quero já na oportunidade mais uma vez agradecer por isso. E é um privilégio para a gente saber que na nossa cidade de Castelo a gente tem uma empresa tão bacana que ele vai dividir com a gente aqui as informações sobre o trabalho que ele realiza, até onde essa empresa chega, ela não está só dentro do município de Castelo. E eu quero te agradecer, Wagner, por estar aqui conosco. Inclusive, ele é nosso contador, muito fera, né? Eu não vivo sem essa contabilidade da Contábil Pharma. E muito obrigada por estar aqui. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigado, boa noite, Bia, boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo. Agradecer também pelo convite, né, de participar, de falar um pouquinho aqui da nossa história, acho que isso é bacana, e falar um pouco também da nossa história de vida, que isso pode, de alguma maneira, contribuir com algumas pessoas, né. E o espaço aqui é nosso, né? Não é meu, é nosso. Fica à vontade, a casa é nossa. Já estamos à vontade. Entendeu? Eu falo sempre com meus clientes, a casa é nossa. Isso aqui aí. A gente só administra, né? E assim, eu já tenho esse contato com você profissional há algum tempo, mas eu queria que você contasse assim pra gente, como que você decidiu entrar na área contábil, né? Essa sopa de letras, de números, o quanto que isso é difícil, eu fico perdida cada vez que eu sento aqui, né, no escritório para você me dar uma orientação, uma novidade que às vezes no setor fiscal a gente tem, é contábil, administrativo. Como que isso começou assim na sua vida? Então, tem que voltar um pouquinho aí, né? Alguns anos. Outra década, né? Voltar em 1997, onde de fato, eu comecei, né? Onde eu tive as portas abertas para uma empresa. Agradecer por essa porta aberta. E lá eu comecei a trabalhar no balcão de uma farmácia, onde eu fazia de tudo, né? E dali eu fui crescendo dentro da empresa, a empresa permitiu, né, a gente crescer. E foi crescendo. Passei por todo o setor de farmácia, drogarias. E quando foi em 2012, aí foi a virada de chave, né? Virada de chave, eu tinha passado todos os processos de farmácia, então eu entendia muito de farmácia, fazia compras, pagava boleto, administrava. Aquela realidade de muitos empresários, né? Eu vivo dia a dia. Isso. É o corre-corre. Tem hora para iniciar e não tem hora para ir para casa, né? E ali foi a virada de chave, né? Então, assim, eu coloco também sempre que Deus, o que Deus fez por mim não tem como pagar. Porque em 2012, eu tinha ensino médio, não tinha pretensão nenhuma de fazer uma faculdade. Superior. Eu nem sabia o que queria da vida. Eu achava que eu fazia, estava ótimo. Trabalhou na prática mesmo, né? Mas não tinha teoria. Comodismo, né? Muita gente tem isso também. E aí uma pessoa me começou entusiasmada,
começou a me impulsionar, Wagner, tem que fazer faculdade, hoje as pessoas estão olhando currículo, estão olhando diploma, não adianta muito só a prática, só a prática, experiência, tem que ter também um papel e tal. Eu falei, mas vamos fazer o quê? Não, vamos pesquisar alguma coisa e vão achar. Eu não tinha vontade nenhuma de fazer, nem sabia que era contabilidade, eu sabia que tinha um contador e tal, mas não tinha pretensão nenhuma, nunca, de ter um escritório, de ser um contador, não tinha esse sonho. E aí, através do sonho de uma outra pessoa, que me entusiasmou, em 2012, então a gente planejou iniciar uma faculdade, não conseguimos colocar em prática. Em 2012 eu saí dessa empresa que eu trabalhava, foi virar de chave, né? Saí, comecei a fazer uma pequena consultoria em outra empresa da mesma cidade aqui. Trabalhei lá uns 4, 5 meses, ajudando, estruturando. Mas na parte prática mesmo, né? Você pegou a sua experiência que tinha e falou assim, vamos tentar dar uma melhorada aqui. Perfeito, isso aí. E aí acontece, em 2013 eu fui convidado a trabalhar numa das maiores distribuidoras do Brasil, né? De medicamentos. De medicamentos, atender as farmácias. Iniciei com essa pessoa motivada, com vontade de estudar, de crescer, me entusiasmou e a gente iniciou também em 2013 a faculdade. E ela também escolheu a faculdade. Ela falou assim, olha, contabilidade é o melhor caminho. Administração eu pesquisei, acho que não é o caminho. Ela escolheu o ramo de atividade. Eu falo que Deus trabalha, né, perfeitamente na vida da gente, né? Ela escolheu a atividade e eu fui pelo entusiasmo dela. Você começou a trabalhar com vendas e caiu assim, paraquedas com a contabilidade. Quando eu iniciei em venda, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, então voltei para o comodismo. Porra, estou muito bem aqui, ganho muito mais que várias pessoas formadas que trabalham engravatadas. Momento, Sem estudo, ganhava muito mais. E essa pessoa entusiasmada me impulsionou a estudar e fazer contabilidade. Iniciamos e ela sempre falava assim, a gente se formando, a gente vão abrir um escritório de contabilidade. Eu falei, beleza, vamos abrir e tal. E eu sou muito estrategista, né? Eu sou muito futurista. Eu já imaginava assim, então a gente pode montar um escritório especializado em farmácia, porque eu domino farmácia. Foi onde você veio a sua Comecei origem. a sonhar ali, né? Nesse meio do caminho da faculdade. Finalizamos a contabilidade, fomos botar o plano na prática, né, de abrir um escritório. A gente não tinha experiência nenhuma, é totalmente diferente, faculdade com a prática não tem nada a ver, entendeu? A gente descobriu isso de fato. Realmente na prática. No braço. E aí a gente foi iniciar, a gente aluguei o ponto e iniciamos a atividade. Faltava acho que três dias, uma semana, não lembro, para inaugurar de fato o escritório. Eu tinha contratado um funcionário, tinha imobiliado tudo direitinho. Ela desistiu. Então já foi um primeiro grande desafio aí no ramo de empreender, né? Exatamente. Você planeja uma coisa e aí ela não acontece. E aí? É uma coisa que está no meu sangue, disciplina. Né? Apesar das dificuldades, dos obstáculos. Você manteve ali. Eu parei e pensei, poxa, já contratei funcionário. Eu não tenho um cliente, não tinha um para contar assim, para pagar o aluguel, para assim, pagar nem a energia do ponto. Eu não tinha ninguém. Só coragem. Só tinha eu e a coragem e um funcionário. E esse funcionário, quando iniciou, ela teve que aprender até a montar o computador, porque eu entreguei os computadores desmontados e falei isso com ela. Falei isso com ela, tô indo pra rua e vou arrumar cliente. E vou arrumar cliente. Eu não sei como, mas eu vou arrumar cliente. E aí comecei, eu sempre tive no sangue relacionamento. Então, quando eu fui lidar com vendas, eu não queria vender, eu queria me relacionar com os clientes. Eu queria ajudar os clientes. Estar com pessoas, Estar com pessoas. Então, por exemplo, quando eu fui para o campo de vendas, eu não era um vendedor, eu era um consultor. E eu ajudava meus clientes a tirar relatórios no sistema,
a ler números, Ajudava a cadastrar, ajudava a fazer todo esse processo. Então o cliente ficava assim, pô, Vaguinho vem aqui e tal, me ajuda pra caramba. É isso que eu tô precisando. Como é que eu vou negar comprar desse cara? Aí ele vai me pedir essa contabilidade, ai meu Deus. Exatamente. Isso lá na venda, nem era contador, não tinha escritório, nada, né? Então ajudava. Olha, isso aqui não tá legal. Ajudava a cliente a fazer balanço, né? Não, vamos fazer um balanço na sua farmácia. Não, conta comigo. Conta comigo, eu venho aqui te ajudo a fazer o balanço. Isso aí acabou, de repente, abrindo essas portas para o futuro, né? Exatamente. Então, é relacionamento, né? É você estar em contato com as pessoas, você vê uma dificuldade... mostrar disponível para... Isso, mostrar que você está disponível, você tem conhecimento daquilo, então faça. Não faça cobrando, faça o retorno, é a lei do retorno, né? Isso volta. E quando eu abri o escritório, eu só pensava assim, eu preciso de 5 clientes. Aí eu fui em cliente por cliente. Cara, tô abrindo um escritório, cara, se puder me dar uma moral, me dar uma força. Aí o cara pensava logo assim, meu Deus, esse cara veio aqui, já contou o estoque comigo, como é que eu não vou dar uma força para ele? E uns abraçou na hora, né? Assim, pô, Vaguinho, então vambora. Vou te ajudar. Uns falou assim, espera uns 5, 6 meses, eu tenho que vamos ver se esse cara vai dar certo. E tal. Exatamente. Aí eu tinha uma meta, meu sonho era 10 clientes. E eu não sei como eu cheguei a 10 clientes, entendeu? E aí eu fazia planilha Excel, mandava para meus clientes, educava eles a fazer fluxo de caixa, vamos fazer fluxo de caixa. Porque na minha mente, isso até hoje é assim, tá? Eu não concordo em entregar o básico. Cara, você quer sempre o além. Eu me recuso a entregar o básico. Vou entregar imposto, entregar uma folha de pagamento, entregar uma guia. Todo mundo faz isso, cara. Eu não queria ser assim. Eu não sou assim, né? E eu então buscava tecnologia, buscava planilhas Excel, de alguma forma retribuir a confiança do cliente. Eu sempre sou assim, eu quero contribuir com a confiança que ele tem em mim. Até hoje nós somos assim. E aí iniciou essa contabilidade consultiva, né, que é dar uma assessoria ao cliente. Não é uma consultoria, porque eu não tenho tempo para consultoria. Sim. Mas a gente vai para o lado da assessoria. Você está comprando demais, esse estoque seu que está desalinhado, puxa assim, faz aqui, faz um fluxo de caixa, vou entender sua DRE. Qual a sua dificuldade, né? Sim. Onde que você está errando aqui? Exatamente. E assim nasceu a Contábil Pharma. Lá atrás, sem nenhum cliente, e a gente foi crescendo, colocando cada vez mais objetivos. E hoje, graças a Deus, estamos aí com 4 filiais, né? E todas muito bem estruturadas. Passamos de 500 clientes, né? Nunca imaginei. Quem queria tinha um 5, sonho de ter 10, né? E a gente tem 500 aí, já fazer 7 anos, né, de mercado. Quer dizer, estamos bem consolidados, bem estruturados. E normalmente o que acontece? Quando você vai oferecendo esse serviço, que vai transmitindo essa confiança, às vezes você não precisa nem divulgar o seu serviço, porque a coisa vai expandindo naturalmente. Exatamente. Porque você tem ali as pessoas que estão satisfeitas, e aí, agora eu vou aproveitar a oportunidade, porque foi assim comigo, né? Eu já passei por outras contabilidades, e não eram contabilidades especializadas naquilo que a gente precisa. Sim. E no ramo de farmácia, você, melhor do que ninguém, muito disso eu aprendo com você, aprendo e tenho a aprender. A gente vê o quanto que a parte contábil de uma farmácia é diferente. Eu costumo dizer que é tipo assim, você vai num clínico geral, sim, ele faz aquele apanhado geral da sua saúde. E já tudo aquilo que você tem um especialista, eu sempre procuro dar preferência para isso. Se você vai a um médico especialista, ele vai, sim, resolver de uma forma completamente diferente, sem desrespeitar, obviamente, claro, aqui a pessoa que é generalista, ou um clínico geral, que seja, mas o especialista é especialista naquilo, o foco dele é isso. E na contabilidade eu pude vivenciar isso, né? Eu, sim, já vim de outras contabilidades, que eu também não estou querendo desfazer de nenhuma delas, mas, obviamente, quando você tem algo que é voltado para o seu segmento, isso faz muita diferença. E aí é onde que entra uma outra coisa que eu queria que você falasse para a gente. Quais são os maiores desafios? Hoje, no ramo de farmácia, drogarias, né? A gente passa por desafios direto. A parte fiscal, a legislação, ela muda com muita velocidade. E se a gente não tiver um escritório, uma assessoria por trás da gente que nos garanta tomar as decisões certas,
isso fica muito mais difícil. Então, assim, é assim mesmo com seus outros clientes, né? O que você vê? Os desafios desafiam realmente essas pessoas, essas empresas? Então, hoje a gente pode dizer o seguinte, o empresário hoje, voltando um pouco atrás, o empresário ele fazia tudo, né? Ele paga boleto, ele Fazia tem malote, mandar para banco, ele tem que contratar, demitir, ele tem que olhar o crediário, ele tem que olhar toda a composição da empresa dele. Compra e venda, né? Compra e vende, compra e vende, compra e vende. O maior desafio hoje é mudar essa mentalidade do empresário, que hoje ele tem que ser estratégico, ele não pode ser mais operacional, né? Acho que um dos maiores desafios hoje é o empresário entender que ele não é mais operacional. Alguém tem que gerenciar a empresa, porque há tempos atrás a lucratividade era muito alta, então podia se perder crediário, podia se perder no estoque, que o markup, né, a margem permitia isso, né? E hoje o mercado concorrido, nós temos hoje o online em tempo real, as pessoas pesquisam com o celular na mão, pesquisa tudo. Então você faz o quê? Espreme a sua margem de lucro para ser competitivo. E as pessoas às vezes acham assim, tá abrindo uma farmácia, uma drogaria em cada esquina, Exatamente. Todo dia abre, mas todo dia também fecha. Porque eu acho que é justamente isso, o desafio para nós hoje é não termos mais essa margem, esse markup que você está falando e termos as pessoas muito mais informadas, as informações são muito mais acessíveis. Então, se o empresário... Eu falo isso por mim, já teve, quantas foram as vezes que eu estava com a barriga no balcão ali fazendo um pedido, atendendo o cliente, e se o telefone toca também, e é isso, então acabou. Acabou. Se alguém ainda está vivendo nessa vida... Eu vejo muitas farmácias abrindo pasta, representante com pasta no balcão e o cara folhando e pedindo pelo olho, né? Eu falo sempre com meus clientes, você vai no supermercado, sua vida pessoal, você vai no supermercado, você não sabe quanto dinheiro tem na carteira e você não leva a lista de casa para comprar. E você vai fazer a compra. Porque o sal está na promoção, bota no carrinho. Porque eu acho que eu preciso de arroz. Eu acho que eu preciso de macarrão. Eu acho que eu preciso de óleo. E vai colocando no carrinho. Quando chega no caixa, você vai abrir a carteira e vai ver se tem dinheiro para pagar ou não tem dinheiro para pagar. Se não tiver, você vai se espremer um cartão de crédito ou vai arrumar outro recurso para pagar. As pessoas na vida pessoal não faz isso. Ninguém faz isso. Ele sabe quanto tem dinheiro na carteira que ele vai gastar. E ele sabe também a lista que ele está levando para o supermercado. Ele sabe exatamente a necessidade dele. Mas dentro da empresa dele não faz isso. E aí o que acontece? Por mais que ele venda muito, não supre o que ele está perdendo em estoque, entendeu? Gerenciamento financeiro lá que está escorrendo, juros, porque ele não consegue pagar o boleto em dia. Então, hoje, a maior dificuldade hoje que a gente tem, às vezes, é encontrar empresários que querem de fato fazer gestão, né? A gente encontra muitos, mas tem muitos ainda que estão nessa dificuldade. E aí, você vendo que isso tem mudado, né, do período de quando você começou lá atrás para agora, que hoje você está numa outra posição, você já esteve nessa posição de estar lá controlando o estoque, de fazendo compra, né? Você teve a oportunidade de conhecer isso tudo, então para você fica até melhor para você enxergar como isso acontece no dia a dia da empresa. E hoje você está nessa posição de enxergar o lado dos bastidores. Espera aí, deixa eu entender o que está acontecendo nessa empresa. E já relatou aí o quanto isso tem mudado nos últimos anos e ainda está para mudar. Nos próximos 5 anos, assim, você acha que a tendência é que isso vai ficando como? Vai afunilando, os empresários vão ter que se adequar a alguma situação? O que você enxerga como as principais mudanças assim, nos próximos anos? Então, o mercado farmacêutico é um mercado muito acelerado, né? O mercado farmacêutico eletrônicos, a gente fala que muda, não muda anualmente não, ele muda mensal. Ele avança, por quê? Hoje, o mercado farmacêutico lida com saúde. Então, hoje você vê inúmeros laboratórios, tecnologias pesquisando para melhorar a qualidade de vida das pessoas e tudo mais. E o que as pessoas procuram hoje? Qualidade de vida, cuidar da sua saúde e por aí vai, né? Então, o mercado farmacêutico
está cada vez mais exigente e cada vez mais abrindo mais espaço para novos mercados dentro da própria farmácia, né? Dermocosméticos, produtos naturais que para uma suplementação do dia a dia, porque as pessoas não se alimentam mais adequadamente, não dormem adequadamente, então as pessoas têm que suprir isso de alguma maneira. Então o mercado assim, aberto, e o mercado brasileiro, até 2030, ele deve ficar em primeiro ou em segundo lugar com o maior mercado do mundo. Então você imagina a competição nesse mercado. Quer dizer, é um dos maiores mercados já do mundo, já está na 5ª colocação, mas até 2030 deve estar em primeiro ou segundo, na 2ª colocação. Então hoje, o mercado mudando dessa maneira, as pessoas têm que se planejar a tendência da mudança. Porque se ficar fazendo o que faz em 1990, em 2000, 2005, infelizmente, cada ano a pessoa fica um pouquinho mais fora do mercado. Então o mercado 2000, daqui a 5 anos, ele vai ser um mercado muito mais tecnológico, ele vai ser um mercado onde a mão de obra vai ter que ser mais qualificada para atendimento, que as pessoas vão estar mais exigentes, tecnologia muito mais avançadas, né? E um público mais idoso, que requer muito mais cuidado também. Então o mercado vai passar por essas transições aí, né? Muita evolução. Você já vivenciou parte dessas mudanças, né? Sim. Você veio, provavelmente, nessa época que você começou, era tudo no caderninho, à mão, e você trouxe essa contabilidade. Hoje, a sua contabilidade, por exemplo, ela é toda digital. Por isso que permite, não é isso? Sim. Atender em outras cidades. Quando a gente começou, por exemplo, a minha empresa tem 20 anos, a gente tinha que juntar a documentação todinha no malote, mandar aquele monte de papelada para a contabilidade, e hoje isso já mudou. Então, Sim. mudou para nós, mas também essa tecnologia no seu ramo também mudou muito. Sim. Né? Isso gerou uma mudança de comportamento. E você, né, aproveitando a oportunidade, você falou do quanto que a saúde das pessoas está diferente. As pessoas, principalmente depois da pandemia, começaram a acender um alerta para algumas coisas, para o sistema imunológico, para se cuidar mais, para dormir melhor, para se alimentar melhor. E você tem uma rotina, acredito eu, muito intensa, corrida, viaja para outras cidades. Como que você faz para manter a sua saúde em dia, se cuidar, para aguentar esse batidão aí da contabilidade de farmácia? Está em farmácia todo dia, mas você visita a farmácia, como é que funciona? Farmácia contabilidade em si, né? Ela é muito estressante, né? Porque hoje a gente trabalha tudo com prazo. Tem prazo para tudo. Então uma pressão, uma panela de pressão. Você não pode errar, porque corre o risco, você pode machucar ou machucar não. Mudar a história, né, da empresa. Você pode ferir de uma tal maneira uma empresa que ela pode ir à falência. Eu falo que o contador é o médico das empresas, né? Se ele errar uma cirurgia ali, errar um processo, um cálculo, ou deixar de cumprir com as suas obrigações em dia, ele pode gerar multas e multas muito altas que a empresa talvez não pode nem pagar, né? Então é uma responsabilidade muito grande. A gente me suplementa o máximo que eu posso, uma suplementação bem balanceada, porque a alimentação hoje não compõe todas as nutrição que a gente precisa, devido justamente dessa exigência do nosso dia a dia. Então, muitas vitaminas, muita suplementação, uma academia, pelo menos uma vez por dia, e evitar consumo de algumas coisas que não faz bem à saúde. Eu não consumo álcool, não fumo, não como pão, né? Evito glúten o máximo que eu posso, porque no dia a dia da gente não dá para se alimentar 100% bem. Pelo menos evitar aquilo que faz mal. Não dá para levar, né? Então a gente faz o máximo para evitar o de fato que faz mal. E aí volta lá na frente, lá atrás, né, que você falou pra gente sobre o quanto que você é disciplinado. Porque nessa correria, você está no dia a dia, às vezes está visitando um cliente ou sai do escritório mais tarde, você tem que ter a disciplina. Não, agora é o meu momento de cuidar da minha saúde. Exatamente. Não só cuidar da saúde das empresas, dos seus clientes, mas você sempre arruma esse momento para cuidar da sua. Interessante. E hoje, assim, a Contábil Pharma, Wagner, quais serviços ela oferece? Como que funciona assim? Porque 500 empresas, pelo menos, né? São 500 histórias de perfis diferentes normalmente. Sim. Você tem grupos parecidos,
mas você tem situações, empresários com perfis diferentes, e como que você já disse que presta, né, assessoria, as informações que você às vezes precisa acender um alerta, mas assim, mais detalhadamente, o que a Contábil Pharma faz hoje? Então, hoje é um grupo, né? É um grupo, o Contábil Pharma, ela faz a contabilidade consultiva, que é essa parte da assessoria aos seus clientes, digital. Então a gente não lida com papel, a gente é tudo eletronicamente, a gente usa muita tecnologia para isso. Então a gente atende empresas até de outros estados, né? A gente está atuando em uns 6, 7 estados no Brasil, além do Espírito Santo, né? E ela tem um grupo, o Grupo Contábil Gestão também, que é uma contabilidade que não é para farmácias, é para outros ramos de atividades, né? A gente atende aqui postos de combustível, material de construção, loja de calçados, loja Qualquer de roupa, empresa hoje pode sim, procurar o serviço da sua empresa que vocês atendem. tem MEIs, né? A Contábil Gestão atende esse grupo, né? E a Contábil Pharma atende farmácias e drogarias. Temos Gestor Mais, que ele é uma consultoria especializada no ramo de farmácias, não por outros ramos, que a gente atende também um grupo de empresas, que é do segmento farmácias, e nós estamos lançando agora o Monera, que é uma fintech, né, especializada em pagamentos, e ela cria, né, metas e objetivos para a equipe da empresa. Então, a gente trabalha com as empresas em cima de produtividade. A gente ajuda a farmácia, a drogaria ou outras empresas a ter o seu colaborador remunerado por produtividade. Então, o Monera faz toda essa transição, tudo realmente robotizado eletronicamente. A gente linka com o software da empresa, puxa essas informações e, através dessas informações, cria objetivos para as empresas. Então, por exemplo, as farmácias que às vezes trabalham com alguma premiação em valores e tem que passar para os seus colaboradores, às vezes tem uma campanha de vendas interna, sim, essa ferramenta seria para isso? Para regularizar isso daí, para que o colaborador possa acompanhar, ter acesso àquilo que ele vai receber, tudo automatizado? Tudo robotizado. Tudo automatizado, o colaborador sabe das metas pelo celular, ele sabe se ele está atingindo ou não está atingindo as metas, ele sabe quanto que ele vai ganhar em cada porcentagem real, de entrega, né? Em tempo real. Está acontecendo o dia e o colaborador tem acesso, é tudo transparente, transparente, né? Isso aí. Com isso, o colaborador tem uma remuneração muito maior e a gente tem aí no mercado hoje um aumento de vendas dessas empresas que estão trabalhando com a gente pela remuneração de ganho variável, um aumento de acima de 30% de crescimento de vendas e aumento também muito da lucratividade. Entendi. E aí, então, a gente vê o quanto que é importante essa organização, as ferramentas que hoje você coloca nos seus clientes, essa assessoria, né, que vocês acabam prestando para cada cliente e o resultado acontece. Mas também a gente sabe que empreender no Brasil é para os fortes, né? Não é para qualquer um. E eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo para quem está atravessando um desafio, às vezes aquela empresa que fala, meu Deus, eu estou trabalhando muito, não estou vendo o lucro da minha empresa, por onde eu começo, o que eu vou fazer, eu estou desesperado porque eu vendo, mas não sobra dinheiro no fim do mês. Ao longo da nossa conversa, você já deu algumas dicas, né? Se a pessoa está comprando errado, se ela está precificando errado, às vezes ela não está treinando aquela equipe que está trabalhando para ela. Seria o quê? Por onde começar? Ou qual o dever de casa fazer primeiro? Além de procurar a Contábil Pharma. Isso aí. Isso aí faz favor, né? Faz favor. Vem pra nós. Vai para a Contábil Pharma, deixa o seu contato que vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas para dar essa palavra assim, para os empreendedores, não só do ramo de farmácia, porque eu penso assim, empreender de uma maneira geral, algumas coisas todos os empreendedores têm que fazer, né? Cuidar, sim, do seu negócio, administrar, fazer conta, fazer cálculo. O que você daria assim, de dica para essas pessoas? Então, hoje com o mercado competitivo, como estamos, e qual é a dica que eu dou? Acho que o empresário, acima de tudo, ele tem que ter disciplina, né? A disciplina, ela é mais importante que a motivação. Você estiver motivado, você até caminha. O dia que você estiver desmotivado, aí você não caminha. Então eu falo que a motivação às vezes te leva até na esquina, mas a disciplina pode te levar à lua. Organização.
ter uma organização. Às vezes o empresário monta uma empresa, mas ele não tem estratégia nenhuma. Ele monta por montar e acha que, eu conheço uns amigos, eu conheço pessoas, eu vou entrar em contato, eu vou vender e tal. Não é assim que funciona. A gente sabe que as pessoas não porque eu vou ser seu amigo que eu tenho que entrar na sua empresa e comprar com você. A organização é muito importante. Qualificar a equipe, entendeu? Eu acho que, acima de tudo, cara, contrate lentamente e mande embora o mais rápido possível. Se a pessoa está ali, você vê que um funcionário não está improdutivo. Um funcionário hoje equivale a 19 vezes o salário dele, se ele for improdutivo. Então as decisões têm que ser muito rápidas. Isso é muito sério, isso daí é muito pesado. 19 vezes de estudo sobre isso, né? Você imagina? Você paga um funcionário, por exemplo, R$1.000, um funcionário improdutivo, ele te custa 19 mil, no final das contas, né? Então ter a pessoa certa no lugar certo, seja um gestor, acima de tudo. Eu vejo pessoas que não têm sequer um inventário na empresa. O maior patrimônio que ele tem na empresa é o estoque. E a pessoa sequer tem esse inventário, né? Tem gente que não sabe nem o que é um inventário. Exatamente. Tem comerciante ou empresário que hoje tem uma empresa e não sabe o que é um inventário, não sabe o que é um DRE, não sabe um fluxo de caixa, não conhece o básico. Não conhece os custos. Não sabe se ele pode investir, se ele pode gastar, se aquele custo está dentro do parâmetro dele. Ele não sabe qual o lucro bruto dele, ele não sabe qual a despesa que ele tem, qual o lucro que ele pretende, mistura CPF com CNPJ, acha que o dinheiro da empresa ele pode usufruir a hora que ele quiser. O dinheiro está da empresa, a empresa é minha, então eu posso comprar um carro, posso comprar um apartamento. Ele não sabe se pode financiar, ele vai lá e financia. Isso acontece muito. Por isso que no Brasil se abre muitas empresas, se fecha muita empresa com menos de um ano. É um recorde, né? Que fecha empresa muito ano. A pessoa não espera amadurecer a empresa, não tem a paciência, né, de só investir e depois lá na frente colher, né? Então, o que eu falo qual o recado final que eu tenho? Disciplina, né? Muita paciência, né? De saber colher os frutos na hora certa. E a disciplina de não desistir. Tem que ser todo dia. Não precisa da motivação, mas precisa da disciplina. Independente da vontade, todo dia tem que seguir aquele script, né? Eu preciso fazer isso, vai lá e faça. Ou coloque alguém que seja capacitado para fazer aquilo que às vezes você não está preparado. Mas eu falo muito isso, às vezes a gente não pode tirar o sonho das pessoas, né? As pessoas sonham, têm vontade de ter um negócio, ter uma empresa, mas às vezes acham que é só o sonho e vai ser o suficiente, né? Eu querer algo não quer dizer que eu estou pronta para fazer algo. E eu vejo muito isso, já tenho 20 anos, né, o meu CNPJ aberto, graças a Deus. Não é fácil, né? Foram muitos desafios, acontecem os desafios diariamente. E realmente é isso que você falou. Eu vejo assim, já passei a fase do impulso, da gente querer fazer. Eu tenho energia, sou jovem, quero fazer. Lá atrás, quando eu comecei, você acha que vai mudar o mundo. Aí depois muda uma legislação, o mercado muda mais um pouco, a gente acha que sabe tudo, não sabe nada, volta tudo para trás. E realmente, assim, essa palavra que você usou agora da disciplina, eu vejo quanto que isso é real, assim, no mercado hoje. Porque a gente tem que todo dia fazer com a mesma organização, com a mesma vontade, com a mesma meta estabelecida ali. Preciso hoje concluir isso, preciso que a minha empresa faça isso. E eu vejo assim, eu estou mudando alguns processos na minha empresa, e quando a gente escreve algumas coisas e organiza, segunda isso, terça aquilo, parece uma coisa tão simples, tão básica, mas que tem feito diferença. Né? Às vezes aquilo que a gente acha que é óbvio, para outra pessoa não é tão óbvio assim. Né? E no ramo de farmácia, que é o que eu atuo, você tem outras experiências também, né, nas que você atende, mas em se tratando de farmácia, eu vejo o quanto que isso hoje é fazer o dever de casa mesmo, estudar mesmo, né? E que eu falo assim, final a evolução está em desaprender. Aí você fala, mas desaprender não é aprender? Não, é desaprender. Porque o conhecimento ele é obsoleto. O que eu sei hoje, talvez amanhã já não sirva. Então eu tenho que desaprender e aprender novamente. Né? Essa é a evolução.
Por isso, então, que a gente tem que desaprender e aprender, que eu quero aproveitar a oportunidade para falar que a gente vai continuar aprendendo, né? A nova temporada do podcast vem aí, e a gente quer continuar mantendo esses conteúdos, dividindo compartilhando essas informações, né? Aprendendo. Eu encerro essa temporada assim com muita alegria no meu coração, porque não só de ter tido a oportunidade de dividir com as pessoas que assistem esses conteúdos, tanta coisa que foi dita e foi aprendida aqui nessa oportunidade. E para mim, como um crescimento pessoal mesmo, porque ao ouvir a história de cada um, ao ouvir a essência de como cada um chegou onde chegou, ou o dia a dia de cada profissão, a gente sempre aprende uma coisa nova. E hoje aqui, com você, sempre que a gente conversa aqui na oportunidade, nas reuniões que a gente faz, eu sempre saio com algo a mais. E eu falo assim, que quando a gente vai num curso, ou quando a gente vai aprender alguma coisa com alguém, eu costumo dizer que a pessoa não tem que falar tudo, não. Ela sempre tem que deixar um gostinho de quero mais, para você querer voltar a estar com aquela pessoa para aprender um pouco mais. E estar com você e toda a sua equipe, eu posso compartilhar isso agora, é uma oportunidade que eu quero realmente reconhecer e agradecer. Eu sou cliente de vocês há muitos anos e independente da amizade que eu tenho com você, eu sou muito grata porque assim, a quantidade de aprendizado que a gente tem a cada situação e se sentir confiante assim, no dia a dia da empresa, o que acontece? Às vezes surge uma dúvida, liga para a contabilidade e a resposta vem. Ela pode, às vezes, não vir na hora, mas ela vai vir e quando ela vem a gente confia. Eu acho que esse é o grande legado assim, da sua empresa hoje, do serviço que vocês prestam, né? Vocês não falam por falar, vocês realmente ensinam, falam, é tudo fundamentado, é com conhecimento e com estudo, e isso reflete nesse resultado fantástico que você tem obtido, e eu tenho certeza que muito mais. Vou guardar esse podcast, porque a Contábil Pharma vai ficar tão famosa que eu vou falar assim, eu tenho um vídeo com o Wagner. Obrigado. Muito obrigada. O tempo passou, a gente tem assunto assim para falar de farmácia, né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente pode falar algum assunto mais específico, porque tem muita coisa a ser dita, a ser aprendida. Sim. E a gente vai continuar firme e forte para continuar trazendo informação aqui para vocês. Eu quero agradecer por vocês terem nos assistido até aqui. Compartilhe esse conteúdo, não deixe de curtir e comentar lá. E até a próxima, se Deus quiser.